entrar em contato. E também ficar avisado, pessoal, que qualquer coisa que vocês quiserem, vocês também podem mandar um e-mail aqui para a organização do evento e a gente vai repassar a sua demanda para a Miriam e ele colocar em contato com ela. Miriam, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer muito grande contar novamente com a parceria da Setup aqui com os nossos eventos. Obrigado, Eu que Miriam. agradeço. Obrigada. Pessoal, dando um prosseguimento, eu vou passar a palavra agora para a Cícera, que vai coordenar a sessão de comunicações orais. Cícera, a palavra está contigo. Oi, pessoal, vocês me escutam bem? Sim, sim. Ótimo. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Cícera, sou aluna aqui da pós-graduação de Engenharia Física e hoje eu vou coordenar agora à tarde as apresentações orais, tá certo? Eu chamo o Wilson Passos para ser o nosso primeiro apresentador. Wilson, você tem 15 minutos para fazer a sua apresentação, tá bom? E 5 minutos para responder as perguntas que podem ser, inclusive, colocadas aqui no chat e no YouTube também, tá certo, pessoal? Você abre a câmera e apresenta. Pronto, tá ótimo. Okay. Boa tarde, pessoal. Estão conseguindo me ouvir bem aí? Sim. Bom, primeiramente gostaria de agradecer ao comitê organizador e dar parabéns, né, pelo evento, que está sendo muito bem apresentado e elaborado. Em seguida, me apresentar, né, então, meu nome é Wilson, esse trabalho que eu vou apresentar hoje é uma parte, né, da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2019. Eu sou formado em Física e, atualmente, eu estou como também aluno de Engenharia Física, aqui na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Então, fiz a graduação lá em Física e fiz doutorado aqui na Federal da Grande Dourados, também no Mato Grosso do Sul. E, atualmente, eu sou aluno da Engenharia Física, então, estou participando do congresso, conhecendo um pouco mais dessa área. Bom, mas o trabalho que eu vou apresentar hoje está relacionado à utilização desse corante rodamina B como um marcador ótimo para a gente tentar quantificar a água em etanol. O Brasil é o segundo maior, a gente pode colocar assim, produtor de etanol a nível mundial, né? Juntamente com os Estados Unidos, eles lideram essa produção de etanol. O etanol, quando a gente pensa nele como combustível, é separado em duas categorias, em duas classes, o anidro e o hidratado. Ambos têm a ver apenas com a diferença da concentração de água nesse etanol. Então, esse etanol hidratado, ele admite uma porcentagem maior de água, né? Um teor maior, em torno de 7,5%, enquanto que o anidro é apenas 0,7%. Então, quando a gente pensa em contaminantes nesse etanol combustível, o etanol hidratado é muito mais fácil de ser adulterado. Por quê? Porque ele não tem nenhum tipo de corante ali associado à sua comercialização. Então, quando você mistura ali água nesse etanol, você pode colocar várias concentrações de água e isso ir lá para o posto de gasolina, lá para o posto de combustível, e aí você ter aí esse combustível adulterado, né? Dentro dessa perspectiva, claro que existe, né, a ANP, que vai certificar ou criar métodos de certificação para comercialização desses combustíveis, desses bicombustíveis. Porém, a gente sabe que a adulteração ocorre em vários pontos, às vezes até no próprio posto, né, de combustível. Então, é uma coisa que é muito difícil de controlar. E como que são essas técnicas padrão da ANP? Basicamente, utilizando a norma a NBR 15531 e a NBR 15888, que tem a ver com a técnica de Cal-Fish, né, volumétrica, para você quantificar esse etanol em água. Só que vem surgindo várias técnicas alternativas que tentam também fazer essa quantificação, né? Então, eu coloquei aqui, existem algumas referências que trabalham com outras metodologias no setor, no quesito de quantificar o teor de água no etanol. Então, essa busca por novas metodologias foi o que motivou a gente fazer essa análise, essa pesquisa, né? O objetivo nosso é avaliar esse corante rodamina B como um marcador óptico, um marcador fluorescente, né? E poder utilizar as propriedades ópticas desse corante solúvel em água e etanol a fim de quantificar a água em amostras de etanol.
Esse corante, o rodamina B, é um corante bastante utilizado na indústria têxtil, por exemplo, e o nosso objetivo maior de trabalhar com ele é porque ele é solúvel tanto em água quanto em etanol, e mais, ele também é solúvel em misturas de água e etanol, né? E existem diversas referências que tratam das propriedades óticas desse corante, tanto em misturas de água e etanol, ou apenas em água, ou apenas em etanol. E ele vai possuir assim, espectros tanto de absorção quanto de emissão de luz bem definido, o que a gente pode utilizar esses espectros para conseguir criar uma curva de calibração, por exemplo, e conseguir determinar aí a quantificação de água. As técnicas que eu vou abordar aqui na apresentação de hoje são essas três principais: absorção molecular UV-Vis, fluorescência molecular, tempo de vida de fluorescência. E nós vamos usar essas três técnicas para caracterizar esse corante, rodamina B, em amostras de etanol, de água e também de misturas. A gente vai utilizar como material, né, para fazer essas diluições, preparo de amostra, a rodamina B padrão, HPLC. Foi utilizado também o álcool etílico, o grau espectroscópico e água deionizada. Foram preparadas algumas amostras com concentrações de águas distintas, né? Então, a gente fez uma variação de 1% a 15%, 10%, 20% e 100%. Ou seja, fazendo misturas, né, de etanol e água com uma determinada concentração de rodamina. A concentração em molar por quilograma foi de 5,2 10⁻⁶ de rodamina presente em cada amostra. E essas amostras foram levadas a análises óticas. A absorção UV-Vis foi coletado os espectros, um espectro proposto dessa maneira de absorção, que tem ali o comprimento de excitação que vai de 200 a 800 nanômetros. Um fluorímetro utilizado, né, a gente fez as medidas de fluorescência, mapas 3D de fluorescência, onde tem um comprimento de onda de excitação de 200 a 600 nanômetros. E aí foram obtidas, né, as amostras excitadas em 550 nanômetros. Foi feito também a análise de tempo de vida de fluorescência, onde esses cálculos de tempo de vida teve excitação utilizada em 370 nanômetros de emissão acima de 400. Esses espectros chamou bastante atenção quando a gente observar a variação de concentração de água, então, seja do 0 para 100, seja uma amostra pura, puramente etanol, e uma amostra com 100% de água, né? Que a intensidade do espectro vai variar e também o deslocamento de banda. Então, essas variações aconteceram tanto para a absorção UV-Vis, quanto para a fluorescência e para o tempo de vida. A gente pegou intervalos aqui, pequenos, para conseguir mensurar e analisar regiões que sejam lineares, né, dentro dessa variação do espectro. Então, aqui, por exemplo, a gente pegando de 0 a 10% da concentração de água em etanol, a gente tem uma linearidade bacana, assim, tem uma curva bem linear, então, do efeito de absorção em função da concentração de água nas amostras de etanol. E fazendo isso também um comprimento de onda, ou seja, para a gente analisar o deslocamento de banda, a gente tem uma variação de 10 nanômetros, né, do deslocamento dos picos máximos, em função da concentração. As análises de fluorescência, inicialmente foi feito um mapa para caracterizar, né, quais regiões emitiam radiação de forma mais intensa ou menos intensa, e aí para escolher qual região de excitação e de absorção seria analisada. Então, nessa imagem aqui, a gente observa que há realmente, né, uma diminuição de fluorescência quando a gente está aumentando a concentração de água na amostra de etanol. Então, aqui a amostra A100, a gente pode observar uma cor bem fraquinha aqui, ou seja, quase não tem emissão desse corante. E quando a gente tem a amostra aqui 100% etanol, a gente tem uma região com a maior intensidade, né, de fluorescência. Então, a gente utilizou esses espectros de fluorescência para conseguir traçar também uma curva de calibração.
Então, a gente fixando aqui, né, uma excitação em 550 nanômetros e uma emissão em 578 nanômetros, a gente consegue observar também o deslocamento de banda, como uma diminuição de intensidade dos picos. Então, a gente está lá na amostra mais fluorescente indo para uma menos fluorescente. Então, a amostra 100%, 0% de água para 100% de água, assim, tem uma diminuição dessa fluorescência. E aí a gente observa também que vão aparecer regiões onde há uma linearidade em função dessa intensidade de fluorescência com a concentração de água. Então, aqui, de novo, se eu pego entre 0 e 10% da concentração de água, em função da intensidade de fluorescência, de novo, eu observo uma região linear. Então, eu consigo também traçar uma curvinha de calibração, né? Traçar uma reta ali ajustada. Isso é possível fazer também observando o deslocamento dos picos. Então, a gente tem uma variação, deslocamento de banda de 550. E se a gente pega, de novo, agora de 0 a 16%, a gente consegue traçar uma outra região de linearidade, em função apenas do comprimento de onda de excitação máxima. Quando a gente faz essa análise para o tempo de vida de fluorescência também, com excitação em 370 nanômetros e coletando a emissão acima de 400 nanômetros, a gente pode observar que o tempo de vida também tem regiões lineares em função da concentração de água. Então, a maneira que aumenta essa concentração de água na amostra de etanol, eu tenho uma supressão, uma diminuição desse tempo de vida de fluorescência. E aí, se a gente pega aqui uma região de 0 a 16%, a gente consegue também ajustar uma curva aí em função do tempo de vida médio em relação à concentração de água em etanol. Então, a gente pode analisar aqui nessas regiões de 0 a 10%, para essas três técnicas apresentadas, regiões de linearidade, né? Onde essas curvas permitiriam a gente determinar, então, quantificar a água presente em amostras de etanol. Aqui nessa tabela apresento só os parâmetros analíticos, como os coeficientes, os limites de detecção e limite de quantificação das curvas, como a relação R² e o valor de inclinação ali das três equações ajustadas. Foi feita também uma metodologia de validação cruzada, né, onde a gente consegue predizer um valor para dar uma incrementada ali na questão de erros associado à parte experimental. Então, quando a gente aplica essa metodologia de validação cruzada, a gente retira, né, um valor da curva, traça a linha novamente e calcula o erro para aquele valor, a gente consegue obter um erro médio para essas curvas de torno de 1,4% associado à absorção, 1,5% associado à fluorescência, e aí também em torno de 4,4% associado ao tempo de vida de fluorescência. Foi preparado também uma recuperação de amostras, né? A gente preparou amostras de etanol com quantidades específicas, né, de água, ou seja, amostras adulteradas, para a gente ver se essas nossas curvas de calibração realmente respondiam à realidade a qual esperada. Então, foram feitas de novo as medidas de absorção UV-Vis e fluorescência, também tempo de vida, dessas três amostras preparadas, onde a gente tinha a concentração de 2,5%, 5,5% e 8,5%. Ou seja, está ali naquele intervalo de 0 a 10% de concentração de água em etanol. E aí a gente conseguiu observar, né, a gente conseguiu observar com bastante eficácia as nossas curvas de calibração. Então, aqui a gente apresenta os parâmetros, né, tanto para tempo de vida quanto para fluorescência. Então, foi observado o deslocamento de banda, a gente foi possível detectar entre 0 e 10% a concentração de água em etanol, né, com bastante eficácia. Os erros experimentais apresentados ali estão dentro dos parâmetros adquiridos. Por fim, apresentar aqui esse trabalho que foi publicado agora, em 2020, dessa tese, né? Então, claro, eu não consegui apresentar tudo aqui, mas falta uma parte que a gente fez uma simulação computacional para verificar se essa técnica e simular esses efeitos também. Então, se alguém tiver mais interesse, só dá uma verificada nesse paper aqui. E obrigado pela atenção.
Obrigada, Wilson. Tem algumas perguntas aqui, tá certo? Parabéns, foi ótima a tua apresentação. Vamos lá. A primeira pergunta é do nosso aluno aqui da pós-graduação de Engenharia Física, Tennyson, e ele pergunta o seguinte: como você gerou um mapa de fluorescência? O mapa de fluorescência 3D, a gente faz uma medida, o nosso espectro fluorescente permite a gente varrer de 5 em 5, né, o comprimento de onda de excitação e vai coletando o comprimento de onda de emissão. E aí a gente consegue criar uma matriz com esses valores e plotar esse gráfico, né? A gente usa Origin ou programas desse tipo para plotar esse gráfico aqui. Mas é basicamente isso. A gente tem o eixo, aqui talvez a imagem na hora do slide, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A gente tem aqui o mapa de fluorescência, o eixo Y representando a excitação e o eixo Y a emissão. Então, a gente pega valores de excitação e vai variando essa grade de excitação de 5 em 5, 10 em 10. O equipamento permite você definir essa grade de excitação e aí você vai coletando sempre à frente, né, um valor de emissão. E aí você gera uma matriz de valores e consegue plotar esse gráfico. Assim foi feito. Perfeito, obrigada. Mais uma pergunta desse mesmo aluno, Tennyson. Ele quer saber como seria uma técnica computacional para fazer esse estudo. A técnica computacional foi feita uma simulação da interação da molécula de rodamina no ambiente com a água e com o etanol. Porque a pergunta que eu tentei responder na minha tese, além de utilizar a aplicação do corante, era por que a rodamina tem uma menor fluorescência, por exemplo, quando ela está no solvente água? E por que ela tem uma maior fluorescência quando ela está no etanol? E por que ela se comporta dessa maneira quando ela está em misturas de etanol e água? Então, essa pergunta aí a gente respondeu usando essa ideia de simulação, fazendo o quê? A gente fez o ambiente simulado, né, para a molécula de rodamina na água e também no etanol. E aí você perceber que a molécula de rodamina, às vezes ela interage muito mais com uma parte da molécula de água ou com uma outra parte da molécula de etanol, e quando está numa mistura ela se comporta de outra maneira, ela se liga de forma diferente. E essas simulações computacionais foram dando esses resultados, esses valores de energia ou de interação, o tipo de ligação química que era feita, etc. Depois eu posso passar por chat para ele o nome do software que foi utilizado certinho. Ótimo. Mais uma pergunta, Wilson. Rendeu, viu, sua apresentação, né? Ótimo isso, né? Leandro está perguntando, está dando parabéns pela sua apresentação e está perguntando a seguinte: foi medida a concentração de álcool da amostra padrão? Da amostra padrão? Isso. A gente pegou a amostra padrão pura, né? Álcool, HPLC, e essa amostra a gente foi adulterando ela com água. E aí a gente tem o espectro do zero, que seria o A0, que seria o etanol puro, né? E aí a gente tem o 100%, que seria a água pura. A mesma concentração de rodamina em álcool e a mesma concentração de rodamina em água. E esses Perfeito. valores intermediários são solventes que são compostos por etanol e água. Perfeito. Wilson, o professor Reza, aqui da nossa pós-graduação, ele está dando parabéns pela sua apresentação também, e está perguntando se ocorreram alguns problemas com contaminação pela rodamina. Rodamina. Sim. A gente teve bastante trabalho experimental, né, de conseguir, por exemplo, a cubeta que a gente utilizava para rodamina só dava para fazer uma análise, né, porque depois ela impregna e fica bastante complicado de você ter que recuperar aquela cubeta. Mas o que foi feito uma solução padrão de etanol rodamina e uma solução padrão água rodamina. E a partir dessa solução padrão, a gente ia adicionando isso nas nossas amostras contaminadas. Então, a gente fazia um controle tanto com pipeta, balança de alta precisão, para conseguir garantir que a quantidade de rodamina que estava presente em todas as amostras seria a mesma.